uma vez que nenhuma ansiedade pode surgir sem que o ego use todas as defesas que possa produzir, os processos de cisão desempenham um papel importante como métodos contra a experiência de ansiedade persecutória e depressiva. Quando interpretamos tais processos de cisão, o paciente torna-se mais consciente de uma parte de si mesmo, que o aterroriza porque a sente como a representante dos impulsos destrutivos. Com pacientes nos quais os processos arcaicos de cisão, sempre ligados a traços esquizoides e paranoides, são menos dominantes, a repressão de impulsos é mais forte e, portanto, o quadro clínico é diferente. Em outras palavras, estamos lidando então com o tipo mais neurótico de paciente, que conseguiu, em alguma medida, superar a cisão arcaica e no qual a repressão tornou-se a principal defesa contra perturbações emocionais. Outra dificuldade que obstrui a análise por longos períodos é a tenacidade com que o paciente se apega a uma forte transferência positiva. Isso pode ser, até certo ponto, enganador, porque se baseia em idealização e encobre o ódio e a inveja que estão escindidos. É característico o fato de as ansiedades orais serem, então, constantemente evitadas e de os elementos genitais estarem em primeiro plano. Gente, é impossível não lembrar de sessões de análise lendo isso aqui. É impossível. Eu vou lendo e o meu cérebro fala assim, ó, essa situação, essa fala, é isso aqui. Procurei mostrar em vários contextos que os impulsos destrutivos, expressão da pulsão de morte, são sentidos primeiramente como sendo dirigidos contra o ego. Defrontando-se com eles, mesmo que gradualmente, o paciente sente-se exposto à destruição enquanto está no processo de aceitar esses impulsos como aspectos de si mesmo e integrá-los. Sabe quando dói na análise? Em outras palavras, como resultado da integração, o paciente em certos períodos enfrenta vários grandes perigos. Seu ego pode ser avassalado. A parte ideal de seu self pode ser perdida quando a existência da parte escindida, destrutiva e odiada de sua personalidade é reconhecida. O analista pode tornar-se hostil e retalhar, em função dos impulsos destrutivos do paciente, que não estão mais reprimidos, tornando-se assim também uma figura superegóica perigosa. O analista, na medida em que representa um objeto bom, é ameaçado de destruição. É isso, gente. Se vocês vêm para análise achando que a gente vai salvar vocês, eu tenho uma coisa para dizer, que na verdade Melanie Klein está dizendo uma coisa para vocês aqui. Vocês vão acabar com a imagem que vocês têm do analista. O perigo para o analista, o que contribui para a forte resistência que encontramos quando tentamos desfazer a cisão e promover passos no sentido da integração, torna-se compreensível se nos lembrarmos de que o bebê sente seu objeto primário como a fonte do bom e da vida e, portanto, insubstituível. Sua ansiedade de que o tenha destruído é causa de dificuldades emocionais importantes e participa proeminentemente dos conflitos que surgem na posição depressiva. O sentimento de culpa resultante da tomada de consciência da inveja destrutiva pode levar temporariamente a uma inibição das capacidades do paciente. Já aconteceu de pessoas brigarem comigo porque eu não estava dizendo o que elas queriam ouvir. Gente adulta, tá? Eu não tô falando das crianças e nem dos adolescentes que eu atendo. Tô falando de gente 18 mais, tá? Eu quero melhorar, mas não pode me magoar e nem me machucar. Eu quero só que tu concorde com tudo que eu disser, tá bom? Encontramos uma situação muito diferente quando, como uma defesa contra a integração, as fantasias onipotentes e mesmo megalomaníacas aumentam. Essa pode ser uma etapa crítica, porque o paciente pode, como refúgio, reforçar suas projeções e atitudes hostis.
Assim, ele considera-se superior ao analista, a quem acusa de não o valorizar devidamente e a quem, desse modo, encontra alguma justificativa para odiar. Quando dizem assim, eu fiquei com raiva de ti, eu te odiei, porque eu te falei uma coisa e tu não fez o que eu precisava. Oi, vamos olhar para isso, gente? Ele se atribui o mérito por tudo, até então conseguido na análise. Na situação arcaica, quando bebê, o paciente pode ter tido fantasias de ser mais poderoso do que seus pais e mesmo de ter, por assim dizer, criado a mãe ou tê-la parido, e de que o seio materno lhe pertencia. Consequentemente, seria a mãe quem o teria despojado do seio e não o paciente quem a teria despojado dele. A projeção, a onipotência e a perseguição acham-se então em seu auge. Algumas dessas fantasias estão em atividade sempre que sejam muito fortes os sentimentos relativos à prioridade no trabalho científico ou em outros tipos de trabalho. Há outros fatores que podem igualmente suscitar a ânsia por prioridade, tais como a ambição proveniente de várias fontes e, em particular, o sentimento de culpa, basicamente ligado à inveja e destruição do objeto primário e de seus substitutos posteriores. Isso porque essa culpa de ter despojado o objeto primário pode levar à recusa, que assume a forma de reivindicação de total originalidade, excluindo-se, assim, a possibilidade de ter tirado ou aceitado qualquer coisa do objeto. O objeto geralmente é uma pessoa, tá, gente? No último parágrafo, salientei as dificuldades que surgem em certos momentos da análise de pacientes cuja inveja é constitucionalmente forte. No entanto, a análise dessas perturbações graves e profundas é, em muitos casos, uma salvaguarda contra o perigo potencial de psicose, resultante de atitudes excessivamente onipotentes e invejosas. Mas é essencial não tentar apressar esses passos em direção à integração, pois, se a noção da divisão em sua personalidade surgisse repentinamente, o paciente teria grandes dificuldades em lidar com ela. Ela faz uma nota de rodapé. É muito possível que a pessoa... É muito possível que uma pessoa que inesperadamente comete um crime ou tem um surto psicótico tenha tomado consciência repentina das partes perigosas e cindidas do self. Há casos conhecidos de pessoas que tentam ser presas para impedir a si mesmas de cometer um assassinato. É verdade. Já aconteceu na clínica. Quando o paciente toma consciência de seus impulsos invejosos e destrutivos, ele os sente tão mais perigosos quanto mais fortemente eles tenham sido escindidos. Em análise, devemos caminhar lenta e gradativamente em direção ao doloroso insight referente às divisões do self do paciente. Isso significa que os lados destrutivos são repetidamente escindidos e recuperados, até que se efetue uma maior integração. Como resultado, o sentimento de responsabilidade torna-se mais forte e a culpa e a depressão são mais plenamente vivenciadas. Quando isso acontece, o ego é fortalecido. A onipotência dos impulsos destrutivos fica diminuída juntamente com a inveja, e é liberada a capacidade de amor e gratidão que estiver abafada no decurso dos processos de cisão. Portanto, os aspectos escindidos tornam-se gradualmente mais aceitáveis e o paciente é cada vez mais capaz de reprimir impulsos destrutivos em relação aos objetos amados, em vez de cindir o self. Isso implica também a diminuição da projeção do analista, a qual o transforma em uma figura perigosa e retalhadora. E para o analista, por sua vez, fica mais fácil ajudar o paciente em direção a uma maior integração. Isso equivale a dizer que a reação terapêutica negativa perde força. Ótimo. A
Analisar processos de cisão. O que vocês acham que é positivo na análise em relação ao terapeuta, na verdade, é negativo. Mais ou menos isso. Analisar processos de cisão e ódio. Peraí, eu vou parar aqui porque já deu 10 minutos.